terceiro ano. Hoje a gente vai falar sobre força elétrica. Nessa videoaula eu também vou deixar alguns vídeos aí embaixo na descrição desse vídeo para vocês assistirem. Conforme eu for falando, eu vou falar, tá em tal vídeo para vocês assistirem, tá? Ficou horrível isso. Olá, terceiro ano! Hoje a gente vai falar sobre força elétrica. Bom, o que é força elétrica, né? Quando a gente está falando de processos de eletrização, a gente viu que esses processos de eletrização servem para retirar carga ou adicionar carga a um corpo que está previamente neutro. Esse processo de eletrização, eles podem acontecer de três formas, né? Contato, indução e atrito. Quando a gente está falando em carregar um corpo neutro, se fala que a gente está ou acrescentando elétrons, doando elétrons para esse corpo, ou retirando elétrons desse corpo. Quando se fala nessa transferência de carga, é uma quantidade enorme de carga elétrica que está sendo transferida para esse corpo. Essa carga acumulada nesse corpo corresponde à quantidade de elétrons que está sendo trocada nessa transição. E em relação à carga elétrica, quando a gente fala que o corpo, por exemplo, recebeu 1 coulomb de carga, ele recebeu 1 coulomb de carga elétrica negativa, vamos dizer assim, que corresponde a que foram doados para esse corpo 6,25 vezes 10 na 18 elétrons. Se eu tenho 1 coulomb de carga positiva, significa que eu retirei desse corpo 6,25 vezes 10 na 18 elétrons. Então, eu posso ter um corpo eletrizado negativamente, ou um corpo eletrizado positivamente. Quando eu tenho um corpo eletrizado negativamente, significa que esse corpo recebeu elétrons. Eu tenho acúmulo de elétrons no meu corpo. Quando eu tenho um corpo eletrizado positivamente, significa que esse corpo perdeu os seus elétrons. Então, eu tenho um acúmulo de carga positiva nesse corpo. Essa transferência de elétrons, quando a gente fala que o corpo tem 1 coulomb de carga, significa que a soma total da carga de cada elétron corresponde a 1 coulomb. E essa soma total da carga de todos os elétrons é a quantidade de partículas correspondente a 6,25 vezes 10 na 18 elétrons. Bom, além disso, quando a gente coloca corpos eletrizados próximos uns dos outros, a gente percebe que existe uma interação entre esses corpos. Para quem assistiu a videoaula que eu faço experimento lá do eletroscópio, viu que quando aproximava um corpo carregado da parte de cima do eletroscópio, de folhas, as folhinhas lá embaixo do eletroscópio, elas tendiam a abrir, mostrando que eu tinha carga elétrica acumulada de mesmo tipo, Poderia ser positiva ou negativa. Ali a gente não tinha certeza de qual tipo de carga que era. O eletroscópio ele só mostra a presença dessas cargas. Essa interação de as folhas se afastarem ou se aproximarem é a interação que a gente está interessado hoje em estudar, que é chamada de força elétrica. Então, o que é a força elétrica, A força elétrica dentro da física é entendida como uma grandeza vetorial. O que significa isso? Ela tem módulo, direção e sentido. A gente já vai falar um pouquinho sobre essa grandeza vetorial. E, além disso, quando os corpos estão eletrizados com cargas elétricas de mesmo tipo, a gente percebe que eles se repelem. E corpos eletrizados com cargas elétricas diferentes, eles se atraem. Ou seja, existe um par de forças chamado de par ação e reação, que pode ser de atração ou repulsão entre esses dois corpos. Esse par de força de atração e repulsão, sigam agora com o cursor, Eu tenho aqui esse par de força, atração e repulsão aqui, indicado por um vetor. Então, eu tenho o corpo A eletrizado, o corpo B também eletrizado. Esses corpos estão eletrizados com cargas de tipos diferentes, porque a gente vê que esse par de força, ação e reação aqui, é do tipo de atração. Isso acontece quando esses corpos têm cargas de tipos diferentes, ou seja, eu tenho um corpo eletrizado positivamente e um corpo eletrizado negativamente. Falando na grandeza vetorial, a força elétrica, ela é representada por uma grandeza vetorial, ou seja, ela é representada por uma flecha.
Essa flecha ela tem intensidade, valor, tamanho, módulo, direção, então eu posso ter direção horizontal ou vertical, pensando em plano cartesiano aí. E sentido, pode ser positivo ou negativo, né? Positivo quando essa flechinha está sendo apontada para a direita e negativo quando ela aponta para a esquerda. Então, se a gente pensar num plano cartesiano, aqui nessa situação onde eu tenho paração e reação de atração, a força que o corpo A sente pela presença do corpo B vai ser uma força de sentido positivo. A força que o B sente pela presença do A vai ser uma força do tipo negativa. Isso é o sentido, tá? Mais pra frente a gente vai falar. O sentido dela tá apontando para a direção negativa, tá? Aí eu tenho também o paração e reação para forças de repulsão, quando esses corpos A e B estão carregados com carga de mesmo tipo. Então, os dois podem estar eletrizados positivamente ou os dois podem estar eletrizados negativamente. De novo, eu tenho aqui, se a gente pensar num plano cartesiano, eixo horizontal, eu tenho direção horizontal e sentido negativo e sentido positivo, ou sentido para a esquerda e sentido para a direita. Bom, mas de onde que vem, né, a lei da força elétrica, né? Quem estudou força elétrica foi... Opa, deixa eu dar o pause aqui nesse vídeo. Quem estudou força elétrica foi Charles Augustus Coulomb. Ele fez seu estudo a partir de um experimento chamado de balança de torção. Nesse experimento, o Coulomb percebeu que quanto maior o valor da carga elétrica dos corpos, maior era a força de interação entre eles. Quanto maior a distância que esses corpos estavam um do outro, esses corpos eletrizados, menor era essa força de interação elétrica. E a partir das suas observações, então ele escreveu uma relação matemática para a força elétrica, que ficou conhecida depois mundialmente como Lei de Coulomb. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse vídeo aqui, que mostra o experimento feito pelo laboratório da USP, da Lei de Coulomb, dessa balança de torção. Na época, né, a balança de torção ela foi feita com os materiais que o Coulomb tinha disponível. Aqui são materiais que vocês podem encontrar em casa, que fica de fácil acesso para vocês se vocês quiserem replicar esse experimento, tá? Bom, e daí como Coulomb escreveu essa lei, né? Ele sabia que a força era proporcional à carga elétrica dos corpos e inversamente proporcional à distância, ou seja, proporcional significa que quanto maior a carga elétrica dos corpos, maior era a força. O inversamente proporcional significa que quanto maior a distância, menor era a força. Então, teoricamente, a lei de Coulomb ficou escrita como a intensidade da força elétrica F, nessa equação, entre duas cargas elétricas pontuais, Q1 e Q2, representadas aqui na equação, separadas por uma distância D, que está representada aqui ó, na equação, é proporcional ao produto das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Para trazer a igualdade para essa equação, então foi adicionada uma constante, que é chamada de constante eletrostática do meio. Então, a força elétrica também depende do meio em que os corpos estão inseridos. E o meio onde essa força elétrica é máxima é o meio vácuo. Então, para o vácuo, a constante eletrostática vai ter esse valor aqui, ó. 9 vezes 10 na 9, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Para quem quiser anotar aí no caderno, eu vou falar o que significa cada uma das letrinhas aqui dessa equação. F é a força elétrica, K é a constante eletrostática, Q1 é a quantidade de carga do corpo 1, Q2 é a quantidade de carga do corpo 2, D é a distância entre esses dois corpos. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre essa equação, vocês vão ver que, para quem assistiu o vídeo ali do experimento da USP, lá a equação é escrita em módulo, aqui ela está sem os módulos. Por quê? Quando esse valor da força der positivo, significa que a minha força vai ser de atração, tá? Quando o valor da força der negativo, significa que Quando o valor da força der positivo, significa que essa força vai ser de repulsão. Quando o valor da força der negativo, significa que essa força é do tipo de atração.
porque aqui a gente vai estar considerando o sinal das cargas dos corpos nessa equação, mas existem outras formas de escrever essa mesma equação. Uma delas é considerando o módulo. No próximo vídeo, a gente vai resolver o exemplo 4, depois o exemplo 5 e depois o exemplo 6. Voltando aqui no slide do exemplo 4, anotem aí os prefixos de unidade de medida. Por exemplo, aqui no exemplo já aparece um prefixo, que é o prefixo micro, que é para ser este daqui, ó. Ele só não está aparecendo o símbolo aqui porque deve ter dado um erro na leitura da apresentação, mas eu vou arrumar. O prefixo micro significa que o valor 4, menos 4 aqui, está sendo multiplicado pela potência 10 na menos 6. Quando vocês verem o prefixo milli, significa que o valor está sendo multiplicado pela potência 10 na menos 3. E quando vocês verem o prefixo cent, significa que o valor está sendo multiplicado por 10 na menos 2. Pessoal, era isso. Nos próximos vídeos, a resolução dos exemplos. Tchau!